Olá, iniciando mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. O meu convidado de hoje é o Dr. Jefferson Bacelar, mestre em Direito, doutor em Direito, ex-diretor da ESA, Escola Superior da Advocacia da UB Pará, e atualmente é diretor de Ensino e Pesquisa da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Jefferson, seja bem-vindo. É um prazer ter a tua companhia aqui no nosso videocast. E eu queria, Jefferson, iniciar nossa conversa para falar da escola judicial e queria que você explicasse essa mudança de nome, correto? Que ocorreu porque a gente lembra que se chamava Escola da Magistratura, correto? E essa mudança de nome, que agora se tornou Escola Judicial do Tribunal de Justiça, foi apenas no nome, na estrutura? Conta um pouco do funcionamento da escola para a gente entender. Primeiro, agradecer essa oportunidade, não é que é uma oportunidade para mim, Sávio, e também para a Escola Judicial, né? A Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará. E essa mudança ela veio num momento muito importante da história da Escola Judicial, como você já disse. Durante 36 anos, essa escola se chamou Escola Superior da Magistratura. E não é que ela estivesse direcionada apenas à formação de magistrados, mas era o foco principal da escola. E aí, em 2018, houve essa alteração da própria legislação, da natureza e da missão de atuação da escola, e ela passou a se chamar Escola Judicial do Poder Judiciário. E homenageia ainda, é um nome que não pode ser esquecido, porque é o nome oficial da escola, homenageia o doutor Helder Lisboa Ferreira da Costa. É verdade, acaba sendo um nome extenso, não é? Mas o nome da escola é exatamente assim, Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará, Helder Lisboa Ferreira da Costa. Que, aliás, foi um grande acadêmico, né? Sim, e foi muito importante também para que a escola pudesse se reposicionar nacional e internacionalmente, não é? A história da escola é muito bonita. Ano passado completou 40 anos na gestão do desembargador Leonardo Tavares, e foi um ano de muitas festividades. E realmente nós podemos resgatar algumas questões interessantes da origem da escola. A escola, para você ter ideia, você é um pouco mais jovem do que eu, mas... Nem tanto. mas conhece as coisas como são. Durante muito tempo, a escola exerceu um papel central na formação qualificada de pós-graduação, na realização de eventos, trazendo realmente grandes nomes, até pela facilidade que o Poder Judiciário possui, não é? De trazer, de convidar e ter a resposta positiva. E nesse sentido, então, a escola nasceu como uma escola preparatória para os concursos da magistratura. Durante muito tempo, essa foi a principal missão. E em determinado momento se percebeu que não era adequado misturar, vamos dizer assim, a seleção e depois a formação. E a escola, então, ainda como escola da magistratura, passou a ter como foco principal a formação depois do concurso. E aí as grandes empresas, não é, promotoras de concurso público assumiram essa tarefa, e hoje a escola, então, cuida apenas de receber os magistrados após a aprovação no concurso público. Essa missão, então, Jefferson, a missão principal da escola seria aperfeiçoamento da classe, da magistratura? Sim, formação inicial e continuada, e aí veio essa mudança em 2018 para magistrados e servidores. Então, a partir de 2018, não apenas o foco estava na formação de magistrados, formação inicial e continuada. A gente chama de formação inicial aquele curso que é obrigatório que o magistrado participe para que ele possa, então, assumir a unidade judicial vinculada ao tribunal. Sem esse curso, ele não cumpre os requisitos, um curso que é oficializado, né, inclusive com o suporte do CNJ, com o suporte do STJ e da escola vinculada aos tribunais superiores, que é a Infam, Escola Nacional de Formação de Magistrados. Então a Infam cuida, elabora todo um pré-requisito, não é? Todo um sistema de formação mínimo, e as escolas estaduais cumprem essa tarefa. Então isso é interessante. Então, dentro da carreira da magistratura, existem certos postos que, para serem ocupados, é necessário cumprir cursos obrigatórios. Daí a presença da escola
Esse é a formação inicial. Então, sem ele não pode nem assumir. Mas depois, a sua pergunta é interessantíssima por isso, ele precisa continuar se capacitando para ascender funcionalmente, não é? Inclusive, nós estamos, você sabe, num período de ocupação de cargos constantes nos nossos tribunais, não apenas a vaga que é da OAB, do 5º Constitucional, mas as vagas mesmas da magistratura exigem essa formação continuada e a escola, então, cumpre esse papel preponderante, não é, de auxiliar, de proporcionar essa formação, mas sem esquecer dos servidores. A questão dos servidores é interessante também, porque não é que a escola não participasse, é que a escola tinha um papel secundário, né? Cada secretaria, cada órgão do tribunal, e a escola é também um órgão, cuidava da capacitação daqueles que as secretarias estavam vinculados, né? E aí quando houve Estamos falando aí dos técnicos judiciais. Sim, exato, de todos, não é? De todos os servidores, excluindo os magistrados. E aí, a partir de 2018, não. Houve um movimento para concentrar toda essa formação inicial também, mas a formação inicial de servidores é bem diferente dos magistrados. Não tem essa obrigatoriedade que impeça a ocupação do cargo, já é a posteriori. Em relação aos magistrados, não, né? Eles até já estão ali no cargo, mas para ocupar as unidades, eles precisam dessa formação inicial. A escola, então, assim, ela nasce com uma função preponderantemente de elaboração dos concursos de acesso, aí ela abandona essa missão, esse objeto ao longo do caminho e se concentra mais na magistratura, no aperfeiçoamento, nos cursos iniciais, e agora ela expande para também abraçar os servidores. Todos, né? os servidores. É uma concentração realmente da área de formação, de capacitação nas escolas judiciais. Há estados da federação que ainda mantém o modelo antigo. Sim. Mantém isso, não há uma proibição. Mantém uma escola da magistratura e tem uma escola de formação de servidores. Não é? Aqui no estado do Pará, até para otimizar recursos, se promoveu essa junção de tarefas e de missões e tem até se demonstrado um modelo vencedor, um modelo adequado, na medida em que hoje, você sabe, o magistrado ele é alguém que vai para além, não é, daquele que assume a tarefa de apenas superar problemas que lhe são apresentados. Ele é um gestor de unidade. Sim. E nessa gestão da unidade, ele trabalha diretamente com os servidores. Então, a escola também promove essa aproximação, não é? Até uma humanização desse magistrado em relação às dificuldades, às lutas e às demandas também do corpo de servidores daquela unidade. E Jefferson, como é que funciona assim, a estrutura diretiva da escola? Né? Você é um diretor de ensino e pesquisa. Quem está no comando geral é um desembargador. Como é que funciona essa gestão? A presidente do Tribunal de Justiça é também presidente da escola. Automaticamente. Mas há uma diretoria geral, e essa diretoria geral, tradicionalmente, ela é ocupada pela ex-presidente ou o ex-presidente, não é? Então, até ano passado, o Dr. Leonardo Tavares era o diretor-geral e tinha sido presidente do tribunal na gestão anterior. Agora, a desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro é a nossa diretora-geral e quando saiu da presidência do tribunal. E tem se mostrado realmente um modelo adequado até pela experiência de gestão, não é? Sim. Ou seja, traz uma experiência muito forte de gestão e essa experiência é toda colocada à disposição da formação dos magistrados e também dos servidores. Algum movimento de interiorização? Como é que funciona esse amparo aí, especialmente a quem está nesses frontes aí, nessas terras de fronteira desse nosso estado continental? Eu acho que esse é um desafio para todas as escolas, não é? Que assumem essa tarefa. Eu até estava comentando por você antes do nosso início de bate-papo, como outras escolas têm também se organizado, né? A escola do Legislativo, por exemplo, que agora é uma escola superior do Legislativo, ligado à Assembleia Legislativa, e eles têm desenvolvido essa tarefa de interiorização. Mas você sabe, né, a estrutura da Alepa ela é concentrada na capital, então eles têm feito isso em parceria com as câmaras municipais e tem sido um modelo de muito sucesso. Eu falo porque tenho ajudado também como professor nessas incursões, representando até a escola judicial.
Agora, a escola judicial é diferente, não é? Porque as comarcas estão aí, as demandas são muito grandes, até cumprindo um regramento da Constituição do Estado do Pará, era necessário ter uma comarca em cada município, né? E o tribunal tem se dedicado muito a cumprir essa missão, esse dever de oferecer em cada município a presença de um magistrado, né? Então, por incrível que pareça, né? Eu lembro de uma frase que nós usamos muito durante o período da pandemia, que não há um mal tão grande que não traga um bem. E a pandemia trouxe essa possibilidade de nós avançarmos em todo um parque tecnológico para oferecer nas unidades, não é? Nas comarcas, a presença da escola, às vezes presencialmente. Às vezes nós levamos uma equipe, quando é uma formação muito específica, em que a presença, a conversa ali, olho no olho, as metodologias ativas são necessárias. Mas quando não, nós temos usado realmente o sistema remoto e tem sido muito exitoso. Porque nós não negamos mais a formação, essa aqui é a realidade, não é? Você não precisa investir, por exemplo, em diárias, em passagens. Então você consegue, sim, a redução de custos foi muito considerável e tem sido um modelo exitoso. É claro, em alguns momentos a gente ainda precisa trazer pessoas com uma formação específica aqui ou deslocar uma equipe também, isso tem acontecido reiteradas vezes. Tem uma formação muito importante que a escola apoia, que é da Lei Maria da Penha, Patrulha Maria da Penha. E aí elas são formações presenciais, não é? Todo estado ou aquelas cidades polo vão recebendo as visitas e aí é óbvio que as comarcas próximas vão se deslocando para aquela cidade. E a propósito dessa questão de gerar uma formação especializada do magistrado em determinadas áreas, principalmente naquelas que ele nunca atuou, a gente percebe, Jefferson, isso é uma reflexão aqui por parte da cabeça de um advogado, né? A dificuldade que determinados magistrados devem enfrentar quando eles migram de uma área do direito para outra. E às vezes isso acontece do dia para a noite, correto? Mas a gente sabe que essas situações de remoção e às vezes de realocação de um magistrado de uma vara para outra, elas não podem ser programadas com antecedência necessária para aquele magistrado que vai sair, por exemplo, de uma vara civil para uma vara agrária, né? O que é o direito agrário? Imagina, é um mundo próprio, né? Com premissas próprias, com princípios próprios, e ele se vê, de repente, na necessidade de ter um aprimoramento, né? Em uma área que ele nunca atuou e vai ali cuidar de questões importantíssimas, né, que do dia para a noite chegam na sua mão. A escola, então, ela fica sensível a esse tipo de aperfeiçoamento para dar esse tipo de amparo. As formações dos cursos, né, preparatório ou os cursos eventuais que são feitos, eles buscam essas especialidades que cada magistrado tem que enfrentar nessas varas, que são varas específicas, dentre as varas do Poder Judiciário. Como é que vocês gerenciam isso para escolher os cursos e definir esse aprimoramento, né? Que curso será dado, para quem será dado? Eu imagino que essa gestão é muito complexa. Como é que vocês lidam com isso para conseguir atender uma demanda que é muito grande, é muito importante? É verdade. E para além disso, há uma provocação constante advinda de várias fontes, né? Você vê que às vezes a gente faz uma programação e é claro, nós temos que encaminhar a presidência do tribunal, encaminhar o próprio CNJ, né? Um compromisso nosso da escola de fazer uma programação e já contemplando aquilo que de alguma maneira nós fizemos um levantamento, né? Ou a partir de uma demanda feita por um magistrado ou por um grupo de servidores, às vezes até o sindicato dos oficiais de justiça, por exemplo, faz demandas muito próprias, né? E nós também atendemos a essa categoria tão importante que está vinculada às atividades do tribunal. Mas muitas vezes surgem coisas absolutamente novas que não estavam realmente previstas, não é? Agora mesmo nós estamos fazendo formações, por exemplo, para o atendimento adequado de pessoas em situação de rua. Então, não é uma coisa que realmente em algum momento a gente pensou e concebeu como uma necessidade, mas o CNJ identificou, não é, essa possibilidade, o próprio Supremo Tribunal Federal, não é, que se vinculam muito por conta
desse compartilhamento de funções, da presidência do STF ser também presidente do CNJ, então eles acabam gerando essas demandas. Mas realmente não é uma coisa tão fácil de ser construída. É claro que sempre é um grupo de magistrados mais próximos da escola, próximos também da própria gestão atual, não é, do Tribunal de Justiça. Para você ter ideia, nós temos que nos incorporar ao próprio plano de gestão do tribunal, não é, que é sempre um plano bienal. E então nós vamos ali incorporando também todas as novas demandas e vamos atendendo dentro das possibilidades da escola. Mas acho que ela tem cumprido bem a sua missão, não é? As próprias secretarias, como eu falei antes, que antes realizavam as suas formações próprias, agora encaminham essas demandas para a escola e a escola vai atendendo dentro da sua programação. Mas você tem razão, não é algo tão simples, até porque nós temos duas situações. Uma delas é a limitação de recursos orçamentários. A escola precisa trabalhar dentro dessa programação. A outra é a grande demanda, não é? Volto a dizer, que vai surgindo e que nós temos que ir, de alguma maneira, atendendo, mas buscando equilibrar esses dois polos, que é um compromisso da escola de, obviamente, não furtar e não fragilizar a formação continuada, especialmente de magistrados e servidores, não é? Nós falamos da formação inicial, para você ter ideia, deve haver, em 2024, é bem provável, para quem está nos acompanhando, concursos públicos, não é? Para servidores e magistrados. Magistrados, com certeza, por quê? Porque nós não temos mais ninguém na reserva, ninguém aguardando, né? Todos os magistrados e magistradas do último concurso já foram chamados, já foram formados e estão aí ocupando os seus espaços nas unidades do interior do estado do Pará. Então é bem provável que 2023, quem sabe o edital, 2024, a seleção, é algo que aqueles que têm esse sonho, não é, de ingressar na carreira da magistratura já têm que estar antenados, porque deve acontecer concurso nesses próximos anos. E está precisando, né? E Jefferson, a escola é portas fechadas para a magistratura ou ela também permite o acesso desses cursos para pessoas de fora, como a advocacia, acadêmicos externos ao Poder Judiciário? Existem algumas situações, não é? Existem realmente determinadas formações que elas são direcionadas e vêm de um desses polos demandantes das próprias secretarias, ou das unidades, ou ainda da corregedoria, ou do próprio CNJ, e aí a gente chama de lista fechada, não é? Porque é uma formação muito própria para servidores e para magistrados. Há até formações que são só para magistrados. Então, o próprio CNJ já direciona dessa forma, então são listas fechadas. Mas a maior parte dos cursos, e essa é uma coisa interessante, que o nosso credenciamento junto ao Conselho Estadual de Educação nos trouxe. Então, quando nós não demos uma justificativa para listas fechadas, nós sempre proporcionamos a participação da comunidade como um todo. É óbvio, não é? Nós encaminhamos convite para o Ministério Público, que tem também temas que são correlatos e de interesse da própria magistratura, não é? Do sistema de justiça como um todo. A advocacia também participa. Mas a escola realmente ela tem um trabalho de extensão que foi potencializado depois desse credenciamento. A história da escola sempre foi aberta, né? Eu já disse antes, a maior parte dos grandes eventos tinham a participação externa. Nesses 40 anos que nós celebramos ano passado, nós trouxemos 5 grandes palestrantes e todos os eventos foram lotados de acadêmicos, de profissionais, membros do Ministério Público. Eventos abertos. Eventos 100% abertos. Agora, além disso, sabe, tem uma peculiaridade da nossa escola que eu acho assim interessantíssima, né? Por exemplo, quem cuida da capacitação na área de mediação, na área de conciliação e justiça restaurativa é a escola. E aí, é claro, participam alguns servidores, participam magistrados, mas a participação é aberta, né? Então, a escola assume essa tarefa que eu acho relevantíssima. E uma até mais destacada, que é a formação dos candidatos à adoção, que é uma formação obrigatória, qualquer pessoa seguindo a legislação, claro, né? Esquecendo daquela história
da adoção à brasileira. Mas dentro da legislação, a participação em um curso desse é obrigatório para todos os candidatos. E quem cuida disso é a escola. Então, assim, é uma Abertos a atividade... pessoas de fora do Poder Judiciário que queiram, por exemplo, qualquer criar pessoa, na uma verdade. formação em mediação, né? Mediação, arbitragem, junto ao nosso no PMEC, não é, que é o núcleo próprio para isso, toda uma estrutura estabelecida pelo CNJ. Agora, também justiça restaurativa. Temos vários cursos que são abertos à participação. Esse específico dos candidatos a adotantes, não é? Ou seja, são pessoas que aí não têm vinculação nenhuma com o tribunal, não são magistrados, não são servidores, mas essa tarefa é assumida pela escola e é algo assim que muito nos honra. Nós temos, às vezes, 5, 6 turmas anuais, porque sem essa capacitação a pessoa não tem o seu processo analisado até por um juiz da infância e da juventude que está avaliando uma situação, uma solicitação de adoção. Entendi. E Jefferson, alguma possibilidade de mudança de sede? Ouvi falar que vocês estão a um planejamento de mudança de endereço? Sim. Essa foi isso? Qual é a ideia que está por trás disso? Olha, a gente está pensando assim, a partir da gestão da desembargadora Célia Regina, que será uma escola voltada para o futuro. Tá? Então, tudo que tem se falado, e eu sei que você capitaneia na advocacia essas discussões relacionadas à inovação, não é? A como a advocacia tem que se preparar para o novo, para o futuro. Esse audiocast aqui é também um desses mecanismos, não é? De pensar no futuro, numa advocacia para os próximos anos. Da mesma forma, o Poder Judiciário está se preparando para isso. E a doutora Célia Regina, no final da gestão passada, como presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conseguiu uma grande conquista, não é? Como eu já disse, nós estamos com 40 anos de história, 36 como escola da magistratura, 4 como escola judicial, no mesmo espaço. Na verdade, nós ficamos alguns anos. Eu estou com uma revista da escola que vai sair nos próximos meses e que relata um pouco dessa história, né? Essas aulas inaugurais, lá na década de 80, começaram dentro do antigo Fórum Civil. Agora, do Fórum Civil, mas que era o antigo tribunal. Durante algum tempo ficaram lá e logo depois foram para Quintino, que lá está há mais de 30 anos, naquele espaço. Entre a Nazaré e a José Malcher. Exato, mas ficou muito, muito limitado. Para você ter ideia, o estacionamento não comporta nem os carros dos servidores que trabalham. Tem um mini auditório muito bom. Agora, quando você conhecer o outro espaço, aí você tem uma perspectiva extraordinária. Já tem endereço? Já tem endereço, ali na Antônio Barreto, não é? Entre 9 de janeiro e Alcino Cassella. A doutora Célia conseguiu a aquisição com muito empenho, com muita dedicação, com muita disciplina, conseguiu a aquisição desse prédio. Na verdade, ele está sendo preparado pelo setor de arquitetura e engenharia do tribunal e deve inaugurar nesse segundo semestre com uma grande festa, uma grande celebração, não tenho dúvida nenhuma. E aí a escola terá uma série de movimentos acontecendo ali, não é? Será também um espaço catalisador para grandes eventos jurídicos, não é? Porque o espaço é imenso, é enorme, mas também isso gerará para nós, como escola, um compromisso de nos abrirmos mais ainda para a sociedade. Né? Nós temos mais ou menos 300 magistrados, um pouco mais do que isso, 5.000 servidores, mas esse espaço realmente ele potencializa a atuação da nossa escola para um outro patamar e acreditamos que vamos realizar isso nos próximos anos. Notícia boa, né, Jefferson? Com certeza. Eu quero te parabenizar por esse trabalho, pela tua liderança ali como diretor da escola. Quero que você transmita para a presidência do tribunal também nosso entusiasmo aqui, como advogado mesmo, como jurista, por esse trabalho que está sendo feito, por esse novo momento que a escola vai viver, né? Já estou me autoconvidando para essa festa, quero estar lá presente, tá? E obrigado, meu amigo, por estar aqui, por prestar esses esclarecimentos a respeito de um tema tão importante, né? Que é necessário aproximar, eu penso, essa escola um pouco mais da sociedade, mais da comunidade jurídica como um todo, né? A gente vê isso dentro dessa trajetória, né? Começou ali fazendo concurso, expandiu para o magistrado, hoje com servidores, hoje de portas abertas. Parabéns por tudo isso. Muito obrigado por comparecer aqui ao nosso videocast. Eu que agradeço e aproveito para entregar a você esse livro que foi elaborado
pela nossa primeira turma de pós-graduação depois do credenciamento junto ao Conselho Estadual. Essa pós foi em gestão judiciária, então os TCCs redundaram nessa obra. Foi coordenada pelo desembargador Leonardo Tavares e na organização Dr. Geraldo Leite, e eu também estive colaborando. Mas com toda certeza fica o nosso convite para essa festa maravilhosa que acontecerá. Esse foi o nosso primeiro livro, e assim que a revista dos 40 anos sair, com toda certeza você vai receber um exemplar. Muito obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Obrigado, Jefferson. Vou mostrar aqui o livro. Muito obrigado pelo presente, tá? Vamos encerrar nosso videocast. Quero agradecer o apoio da nossa equipe, da Dupla Comunicação, meu amigo Giovanni aqui, que está sempre com a gente acompanhando a nossa produção. E você já sabe, o canal Justiça Amazônia procura aproximar o direito da sociedade. Acompanhe as nossas reportagens, nossos videocasts, nossas matérias, nossa coluna, nas redes sociais, no Instagram e no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.